Bom, Ira, a questão é que realmente essa parte científica no futebol ela é inerente, ela é uma realidade, né? Então, eu não digo somente a parte científica, mas a gente tem que uma nomenclatura de ciências do esporte, porque a gente se remete somente à parte física, essa relação. E essa relação não é somente com a parte física, é com a parte técnico-tática. E o que nós temos que ver, principalmente na minha função em si, é que eu sempre falo que é a ciência e a arte. Nós temos que juntar as duas coisas. Nós coletamos os dados, vemos as informações, mas basicamente nós temos que entender também a função que o treinador exige. O que ele quer da nossa equipe, e nós temos que nos moldar a isso. Então eu sempre digo que é uma ciência, que nós temos que utilizar os dados de forma objetiva, clara, para que o treinador, a parte diretiva, os preparadores físicos entendam esses dados. Porém, a gente tem que entender que isso precisa ter uma demanda que o técnico pede, como nós vamos colocar essas informações e como o treinador vai colocar sessões de trabalho. Isso é mais importante. Há um posicionamento científico, sim, teórico, sim, mas também prático. E é isso que eu falo de arte. Então, envolver uma coisa e envolver a outra. Nós temos que ter um balanço muito tênue entre isso. Novamente, o chefe da comissão é o treinador, nós temos que auxiliar, colocar dados, informações que auxiliem na parte técnico-tática e, consequentemente, no desempenho. De uma forma geral, nós dividimos em dois grupos principais, que é chamada carga interna, que é todo tipo de resposta que o atleta tem internamente, do corpo dele, frequência cardíaca, temperatura, percepção de esforço, e a carga externa, que a carga externa nada mais é do tudo que ele faz no campo. Quantas vezes ele acelera, quantas vezes ele desacelera, quantas corridas acima de 19 por hora ele faz, quanta distância total ele percorre. Então, nós dividimos nesses dois grupos. Tendo esses dois grupos, nós mesclamos essas duas informações e aí passamos para o treinador e para a parte diretiva. Particularmente a gente dá a média da equipe, acho que isso é fundamental, mas nós temos que pensar de forma individual. Hoje não tem como pensar, embora seja um esporte coletivo, é como o futebol americano, um esporte coletivo com várias posições e vários biotipos corporais. O futebol está caminhando para essa forma. Os atletas mais velozes, os atletas mais resistentes. Então, isso faz com que a gente tenha que dividi-los. Então, vamos dar um exemplo. Os laterais e os volantes são os atletas que mais percorrem distância. Só que isso também depende da demanda de jogo e da forma como da posicionamento tático que os técnicos pedem. Isso também vai influenciar. Então, basicamente, os dados de GPS, como nós procedemos é colocar antes dos treinamentos e também nos jogos. Isso às vezes nos dá o perfil de uma informação interessante. Quais são os atletas mais velozes? Quais são os atletas mais resistentes? E esse tipo de informação também serve para que nós possamos passar para a parte técnica. Porque se o seu atleta é mais veloz, ele pode usufruí-lo, colocar numa posição tática melhor. Nós temos atletas que chegam a percorrer no mínimo às vezes 8 até 12 ou 13, que já tivemos em alguns jogos. Número de aceleração de corridas acima de 19, nós tivemos atletas que chegaram a dar 110 corridas acima de 19 por hora. Então são valores bons. Claro que depende de cada metodologia. No Brasil a gente não tem uma metodologia como a Premier League, que tem um sistema de câmeras que tu consegue ver de todas as equipes, mas com o dispositivo que a gente consegue observar algumas coisas e está se comunicando bem com a literatura internacional. Em relação à fisiologia, eu acho que esse nome, a fisiologia, ela é só uma parte das ciências do esporte, né? Nós temos a parte biomecânica, a parte de treinamento esportivo, então são várias áreas se comunicando. Acho que esse nome fisiologista teria que ser um outro nome, na verdade. Mas o que eu espero das ciências do esporte é trazer benefícios ao esporte. Nós não somos os protagonistas do esporte, os protagonistas são os atletas e a parte de comissão técnica. Nós temos que ser bem claros com isso. Agora, que nós podemos auxiliar principalmente em relação ao desempenho dele, eu falo desempenho da parte técnica, tática, física, eu acho que isso que é fundamental. Então, quanto mais a ciência do esporte puder se comunicar com a parte técnica dos atletas, melhor para a performance.